Eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Guimarães Rosa. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício. Seja bem-vindo ao meu canal. Estamos iniciando mais um vídeo da série da análise combinatória. Vamos comigo para mais uma aula. Então, pessoal, hoje é a aula 2. A gente vai falar sobre o princípio multiplicativo, ou seja, a contagem. Vamos a ela? Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma seguinte situação. Eu tenho duas calças. Eu tenho que sair. Vamos lá. O professor Maurício vai sair. Eu tenho uma calça preta e uma calça branca. Olha que legal. Então, eu tenho duas calças. Então, tá. Essas duas, eu tenho essa primeira calça e tenho essa segunda calça. Ótimo. Beleza. Então, eu vou escolher uma das duas. Depois, não vou poder usar as duas ao mesmo tempo. Vou ter que escolher uma. Depois eu vejo no meu guarda-roupa, eu tenho 4 casacos. Eu tenho um vermelho, um azul, um amarelo e um verde. Correto? A minha pergunta é, de quantas maneiras eu posso sair usando um casaco, uma calça e um casaco? Tá bom? Então tá, se você olhar assim, fácil. Eu vou fazer aqui uma arvorezinha de possibilidades. A minha primeira possibilidade é calça preta com casaco vermelho. Calça segunda, preta com azul, a preta com a amarela e a preta com a verde. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Mas eu também posso sair com a calça branca. A calça branca com a camisa, com o casaco vermelho, com o casaco azul, com o casaco amarelo e com o casaco verde. E notem, eu tenho mais 4 possibilidades. No total das possibilidades, eu tenho 8. Pronto. Bem, a pergunta que eu faço, não teria uma maneira mais fácil de fazer um exercício desse, que ficar contando possibilidade por possibilidade? Aí a matemática, ela analisa e possibilita isso através do princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo é o princípio das escolhas ou decisões. E nesse caso aqui, vamos pensar aqui comigo, eu tenho 2 escolhas. A primeira escolha que eu tenho a escolha de calças. Quando eu olho, quantas calças eu tenho? Eu tenho 2. Ótimo. Só que depois que eu escolho a minha calça, eu penso na escolha das calças, eu parto para a escolha dos casacos. E aí eu vou olhar o seguinte, o casaco, quantas escolhas eu posso ter? Vou ter que tomar uma decisão, mas eu tenho 4 casacos. O que é o princípio multiplicativo? É a multiplicação dessas escolhas e dessas decisões. A primeira decisão, calça, eu tenho 2. A segunda decisão, casaco, eu tenho 4. E é só multiplicar e eu teria 2 vezes 4, são 8. Vamos lá, eu vou dar alguns exercícios para a gente poder contextualizar um pouquinho isso. Tá bom? Vamos lá. Primeiro exercício que a gente tem, a cantina de uma escola oferece 4 tipos de... Deixa eu pegar aqui. A cantina da escola oferece 4 tipos de salgados, e 5 tipos de refrigerantes. Um aluno quer lanchar comprando um salgado e um refrigerante. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer? Vamos pensar? Vamos lá. Vamos usar o princípio multiplicativo, o princípio de escolha. Porque aqui eu tenho 2 escolhas diferentes. A primeira escolha que eu tenho, eu vou poder comer um salgado e um refrigerante. A primeira escolha é um salgado. E notem, eu tenho 4 tipos de salgado. 4 tipos de salgado. E aí eu vou pegar o refrigerante. E eu vou poder escolher um de cada vez. Vou escolher um salgado, eu tenho 4 escolhas. E refrigerante eu tenho 5. O que diz o princípio multiplicativo? É a multiplicação das escolhas. Então, se eu multiplicar 4 vezes 5, eu tenho 20 possibilidades. Beleza? Vamos para um exercício um pouquinho mais complicado. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com o nosso sistema decimal?
Aqui tem 3 informações legais. Aqui, primeiro, é só número par. Segundo, são 3 algarismos. A palavra distintos, que significa que não pode repetir. Então, cuidado aí, tá bom? E o que é sistema decimal? Primeiro, vamos lá. Eu tenho escolhas para fazer. Ótimo. Tá? Vamos lembrar o que é o nosso sistema decimal. O sistema decimal, são os números principais do nosso sistema numérico, que vão de 0 a 9. Com esses números eu faço qualquer outro número. Então, o nosso sistema decimal tem 10 números. 10. Se você olhar, eu tenho 10 números. Bem, e aí? Então tá. Como eu vou fazer de 3 algarismos, eu vou colocar aqui 3 algarismos. Por exemplo, vamos pensar comigo aqui. Ó, eu vou fazer um número de 3 algarismos. Pense no número. Você jamais vai colocar o 0 aqui dentro, né? Porque você não pode ter um número de 3 algarismos sendo 0,19. Ou seja, automaticamente eu não vou colocar o 0 aqui. Tá bom? Então tá. Vamos pensar comigo? Então tá. Eu posso colocar todos esses números menos o 0. Se eu tinha 10 e tirei o 0, eu tenho 9 escolhas. Então, eu tenho 9 escolhas para esse primeiro aqui. Beleza? Agora a gente vai para o segundo número. Então, que número que a gente vai? Vamos supor que eu escolhi 1. Escolhi 1. Se eu escolhi 1, eu não posso colocar 1 na segunda casa. Só tem um detalhe. Você vai falar, então vai ficar 8? Não, porque agora aqui o 0 entra. O 0 pode entrar nessa escolha. Ele não entrava na primeira, mas ele entra na segunda. Então, se eu tirar 1 que eu escolhi lá na primeira casa, vão sobrar 9. Como 9? Não ia sobrar 8? Não, porque eu vou incluir o 0. E 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são 9 números. Então, nessa segunda casa, vamos supor que eu escolho 7. Beleza? Então tá. Só que tem um detalhe. Está dizendo que tem que ser pares os números. E nesse sistema aqui, o que são os números pares? São aqueles números que são terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui nessa última casa, eu posso colocar só 5 números. E o que diz o princípio multiplicativo? Eu vou multiplicar as escolhas. E se eu multiplicar as escolhas, eu tenho 9 vezes 9 vezes 5, 405 possibilidades. Próximo exercício. O currículo do ensino médio, ele é ofertado 4 disciplinas da área de exatas. Vamos supor que matemática, física, química e biologia são 4. E 3 disciplinas da área de humanas. Português, história e geografia. Um aluno pode cursar ao mesmo tempo uma disciplina da área de exatas e uma de humanas. De quantas maneiras diferentes ele poderá escolher as disciplinas? Então tá, esse aqui também peguei da internet, esse exercício. Vamos lá. Então vamos pensar comigo. Eu posso escolher uma da área de humanas, da área de exatas e uma de biologia. Então eu tenho quantas escolhas? Eu tenho 2 escolhas. 2. A primeira escolha, eu tenho que escolher uma disciplina da área de exatas, que é matemática, física, química e biologia. Então, quantas escolhas eu tenho? Eu tenho 4. Aí, eu tenho que escolher. Fiz a minha primeira escolha, eu tenho 4 possibilidades. Já na área de humanas, eu tenho português, história e geografia. E aí a gente vai olhar e tenho 3 possibilidades. Pronto. Arrumei as minhas decisões. Agora é só fazer o princípio multiplicativo. Multiplicação das escolhas, 4 vezes 3 são 12. Vamos lá. Mais um, para a gente fechar. Qual o total de números naturais com 4 naturais pares com 4 algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 1, 2, 4 e 6? Pessoal, ele limitou a quantidade de números aqui. Se ele limitou, vamos pensar. Tem 4 algarismos agora, não são mais 3. E continuam sendo pares. Podiam ser ímpares, podiam ser múltiplas de 5. Vamos embora. Vamos lá. Então, eu tenho 4 decisões a tomar. Na primeira decisão, olha, não pode repetir. Tá bom? A palavra distintos diz que não pode repetir. Então, vamos lá.
na primeira escolha, eu vou jogar lá direto para o número par. Porque se eu olhar aqui, como é número par, o último algarismo que vai indicar quem é par. Então eu vou pensar assim, os números terminados em essa aqui, eu tenho o 2, o 4 e o 6. Ou seja, eu tenho aqui 3 possibilidades no último algarismo da unidade. Vamos voltar para a unidade, tá bom? Para unidade de milhar. Aqui eu posso usar o número 1, 2, 3, 4 e 6, tá bom? Eu tenho quantas possibilidades? 5. Vamos supor que eu escolho 1. Como eu não posso repetir, na próxima casa só para o 2, 3, 4 e 6. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades, 4 números. E para fechar, vamos supor que aqui eu escolha mais um. Eu escolha o 3. Tá bom? Vamos supor que eu escolho o 3 e aí eu não posso repetir o 3. E aí sobra quantas possibilidades? 3. Como eu já tinha 3 nas últimas, porque são os números pares, e aí eu vou fazer o princípio multiplicativo, que é a multiplicação das escolhas. E se eu fizer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 3, eu tenho 180 possibilidades. Beleza, pessoal? Então tá, assistiu o vídeo até o final, dá uma curtida e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Tchau!